E nós vamos ler, irmãos, o texto das Escrituras que se encontra em Neemias, capítulo 9. Faremos a leitura dos versículos 1 a 15. O propósito inicial era lermos todo o capítulo, mas quando eu comecei a estudar o texto, a meditar, a refletir sobre tantas riquezas que há neste texto, eu cheguei à conclusão que eu não teria a condição de ler todo o texto, expor todo o texto em uma noite. Então, resolvi dividir este texto para que pudéssemos vê-lo, pelo menos, em duas partes. Hoje, e na sequência do nosso plano de pregação aqui na igreja, na próxima semana. Neemias 9, versículos 1 a 15, o Deus eterno. Nós vamos falar um pouco sobre o Deus eterno, sobre a grandeza, sobre o ser do Deus eterno. Acompanhe silenciosamente em sua Bíblia a leitura da palavra de Deus. No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco, e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte dele, fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Guni, Serebias, Bani e Kenani se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. Os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Asabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Então se disse: bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Só tu és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles. E tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abrão, e o tiraste de Ur dos caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. Achaste o seu coração fiel perante ti, e com ele fizeste aliança para dares à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus. E cumpriste as tuas promessas, porquanto és justo. Viste a aflição de nossos pais no Egito, e lhes ouviste o clamor junto ao Mar Vermelho. Fizeste sinais e milagres contra Faraó e seus servos, e contra todo o povo da sua terra, porque soubeste que os trataram com soberba, e assim adquiriste renome, como hoje se vê. Dividiste o mar perante eles, de maneira que o atravessaram em seco. Lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. Guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles, e lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons.
o teu santo sábado lhes fizeste conhecer, preceitos, estatutos e leis, por intermédio de Moisés, teu servo, lhes mandaste. Pão dos céus lhes deste na sua fome, e água da rocha lhes fizeste brotar na sua sede. E lhes disseste que entrassem para possuírem a terra, que com mão levantada lhes juraste dar. Amém. Até aqui, irmãos, nós vamos, como eu já antecipei, interromper a leitura aqui no versículo 15. O texto prosseguirá em outra oportunidade, e nós vamos falar sobre o Deus eterno, e este tema eu extraí do versículo de número 5, quando os levitas, convocando o povo a bendizer ao Senhor, convocando o povo à adoração, disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Levantai-vos, bendizei ao Senhor de eternidade em eternidade, esse Senhor que é vosso Deus, Yahvé Elohim, o Senhor vosso Deus. John Newton nasceu em uma família cristã de Londres, em 1725, mas abandonou a religião na adolescência e se envolveu no comércio de escravos por motivação financeira, quando tinha 18 anos. Em 1748, após enfrentar uma grande tempestade no mar, orar e Deus atender sua oração, teve uma grande experiência com Deus e se converteu, tornando-se um cristão devoto. Sua conversão o fez mudar de comerciante de escravos a defensor da abolição da escravidão. Foi quando se tornou amigo do líder da campanha parlamentar para abolir o comércio de escravos africanos, William Wilberforce. John Newton é o autor do hino Amazing Grace, um dos hinos cristãos mais populares de todos os tempos em todo o mundo. E uma parte desse hino, traduzida para o português, nós cantamos: graça maravilhosa. Como é doce o som que salvou o miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora fui encontrado. Era cego, mas agora vejo. Foi a graça que ensinou meu coração a temer. E a graça aliviou os meus medos. Quão preciosa foi esta graça, o momento em que acreditei pela primeira vez. O que é que provocou essa mudança tão radical na vida deste homem? Deus estava agindo nele. Deus estava se manifestando a esse homem. O mês 7 do ano religioso para Israel, que também era o primeiro mês do ano civil, era o principal dos meses. Nesse mês, importantes festas religiosas aconteciam, como a festa dos tabernáculos, que foi mencionada no capítulo anterior, que foi exposto aqui neste templo, neste púlpito na semana passada. A festa dos tabernáculos começava no dia 15 do 7º mês religioso do calendário de Israel e durava 7 dias, indo do dia 15 ao dia 21. No 8º dia, dia 22, havia uma assembleia solene. O texto narra essa festa,
Eu queria que você olhasse o último versículo do capítulo de número 8, o capítulo anterior. Quando nós lemos assim, no versículo 18: dia após dia. Em quais dias? Os 7 dias da festa dos tabernáculos. Dia após dia, leu Esdras, no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até ao último. E celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia, houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Então, eles estavam vivendo este tempo, era o 7º mês do calendário religioso do povo de Israel, ou o primeiro mês do calendário civil. A festa dos tabernáculos tinha acontecido, e durante esses 7 dias o povo havia se deparado com a leitura e explicação da palavra de Deus, diariamente. Foi como que uma imersão, foi como que um tempo, de fato, intensivo, de trato, de relacionamento com Deus, mediante sua palavra escrita, revelada, aquilo que eles tinham até aquele momento. A lei de Moisés de forma especial, de forma principal. Por todos esses dias o povo continuou, preste atenção nisso, durante os 7 dias da festa dos tabernáculos, o povo continuou algo que já estava acontecendo, continuou sendo exposto à palavra de Deus. Se nós voltarmos mais uma vez ao capítulo 8, eu chamo você para o versículo 1. É importante nós observarmos este contexto, para entender bem o significado do capítulo 9, entender bem o que é que está acontecendo no texto que nós lemos. No capítulo 8, veja o que o texto diz. Eu creio que era por causa do 7º mês. Um mês muito especial, um mês muito diferenciado para o povo de Israel. E o capítulo 8 começa dizendo exatamente isso: em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou, como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Percebam, irmãos, era um calendário especial, uma data especial, mas percebam a sede do povo. Algo estava acontecendo, algo estava tendo lugar. Deus, de alguma forma, estava despertando o povo, e o povo pediu a palavra, o povo pediu a lei, o povo queria ser apresentado à lei, ou que a lei fosse apresentado a ele. E eles chamaram então a Esdras e disseram a Esdras, o professor das Escrituras, para que Esdras lesse no livro e para que Esdras explicasse o livro. Olha o versículo 2: Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. E seria um longo mês, seria de fato um mês especial. Versículo 3: e leu no livro diante da praça que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até o meio-dia. 6 horas de leitura, das 6 da manhã ao meio-dia. Um culto demorado. Uma escola bíblica demorada. Mas o povo estava sedento. Desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Começou assim o mês. O 7º mês deste ano, lá em Israel. Começou assim
o 7º mês neste ano. Quando a gente avança um pouco, vai para o versículo de número 9, o texto diz: Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Percebam o quebrantamento que estava sendo causado no coração deste povo. Este povo estava sendo tocado pela palavra. Este povo estava vendo o seu pecado e vendo a santidade de Deus. E o povo começou a chorar ali. O povo começou a sentir a dor do pecado. E Neemias, então, o sacerdote escriba, Esdras, o sacerdote escriba, Neemias, o governador, eles orientaram o povo: não é o momento, nós estamos em festa, é a festa dos tabernáculos, vamos festejar, vamos nos alegrar. É dia consagrado ao Senhor, é uma festa de alegria, quando nós lembramos a libertação. Chegando no versículo de número 13, veja o texto. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para atentarem nas palavras da lei. Percebam aqui, irmãos, o que está acontecendo. Então começou o mês, a leitura da palavra estava sendo feita, o povo foi tocado pela palavra, e a festa dos tabernáculos ainda não estava acontecendo. Eu quero corrigir aqui, ainda não estava acontecendo, aconteceria então, mas o povo estava sendo quebrantado, e Esdras e Neemias disse que o povo não deveria chorar, era um tempo de gratidão, um tempo ali onde o povo deveria se alegrar pelo que Deus estava fazendo no seu meio. No versículo 13, então, o texto fala que eles se ajuntaram no dia seguinte, para mais uma vez atentarem nas palavras da lei. Versículo 14: acharam escrito na lei que o Senhor ordenara, por intermédio de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês. Foi então que eles leram sobre a festa dos tabernáculos, ou a festa das cabanas. O povo armava no pátio do templo, ou nos seus terraços, ou nos pátios das casas, as suas cabanas. E ali o povo ficava por 7 dias, se lembrando do tempo em que Deus os livrou do Egito, e eles moraram como forasteiros em cabanas no deserto. Eu não sei se você já brincou de cabaninha em casa com seus filhos. Criança gosta de brincar de cabaninha em casa. Lá em casa eu já brinquei com a Elisa, já brinquei com Israel. Papai, vamos brincar de cabaninha? Então a gente fazia cabana. Pegava as cadeiras, colocava um cobertor por cima, e às vezes ficávamos ali dentro, um tempinho razoável, dentro da cabana, com uma lanterninha, alguma coisa assim, levava alguma coisa para comer, e para eles era uma festa. A festa das cabanas, ou a festa dos tabernáculos, o povo leu: olha, Deus pediu que fosse assim, Deus pediu que essa festa fosse celebrada, e o povo então se preparou para celebrar a festa. Os convites foram espalhados pela região de Jerusalém para as cidades circunvizinhas, e eles se prepararam para que no dia 15, era o dia 2, para que no dia 15 eles estivessem preparados para a festa dos tabernáculos. A festa aconteceu então do dia 15 ao 21, no dia 22 teve assembleia solene, e no dia 23 seria o dia da transição, seria o dia do retorno à rotina normal. Mas quem disse que a rotina voltaria ao normal? O dia 23 seria o retorno à rotina normal.
mas não houve rotina normal. Um dia incomum. E nós chegamos então no nosso texto. Um dia incomum. Capítulo 9, versículo 1. No dia 24 deste mês. A festa acabou no dia 22. No dia 23 seria a transição, voltando para suas casas, para que a partir do dia 24 tudo estivesse normal. Mas o dia foi incomum. No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. A tristeza que por um pouco foi contida se externou de vez. O pesar pelo pecado se manifestou de uma forma que não houve como segurar. Acabou a festa dos tabernáculos, o povo deveria voltar para casa, mas o povo não voltou, se ajuntou, usando pano de saco, acordou cedo, não comeu, não se alimentou, afligiu a alma, em jejum, com terra sobre si, terra sobre a cabeça. A mesma ação desse povo em situações de luto, em situações de perda de entes queridos. Deus estava agindo neles, por meio de sua palavra. Um avivamento espiritual estava acontecendo. O povo de Israel estava experimentando um profundo arrependimento por causa de seus pecados. Arrependimento que só Deus pode trazer ao coração. A tristeza segundo Deus, que produz arrependimento para a salvação que a ninguém traz pesar. O povo se ajuntou. Vejam o versículo de número 2. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos. Eu fico pensando se aqui eles haviam sido influenciados pelo texto que se encontra no livro de Levítico. Afinal de contas, por tanto tempo, eles estiveram lendo a palavra de Deus, eles estiveram ouvindo a palavra de Deus. E no livro de Levítico nós lemos, por exemplo, o texto que diz assim: portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Em Levítico 20, ainda lemos: ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos, para serdes meus. Eu vos separei, para que vocês sejam meus. Santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. E o texto fala então no versículo 2: os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Um peso pelo pecado. Eles sentiram a distância que eles estavam de Deus. E eles confessaram os pecados. Confessaram os pecados dos seus pais. E quando nós chegamos no versículo 3, o texto diz algo interessante. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte dele, fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Irmãos, eu penso que foi mais ou menos a dinâmica seguinte que aconteceu. Eles se levantaram às 6 da manhã, era quando o dia para eles começava, era quando raiava a alva. Às 6 da manhã, eles se levantaram às 6 da manhã e ficaram prostrados diante de Deus até o meio-dia, em jejum, em contrição, em pano de saco, com terra sobre a cabeça. Ao meio-dia, eles se levantaram e começaram a ler a palavra do Senhor, seu Deus, numa quarta parte do dia, por 3 horas. Então, de meio-dia
às 3, eles leram mais uma vez as Escrituras. E na quarta parte do dia seguinte, finalizando o dia, que ia das 6 às 18, e na quarta parte do dia que seguiu, eles fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Um dia longo, um dia de quebrantamento, um dia de leitura da Bíblia, durante um mês de busca, um mês intenso de devoção ao Senhor, e agora eles estavam então orando ao Senhor. E eu quero prosseguir nesta palavra, ressaltando esta reunião de oração, uma reunião de oração, do versículo 4 até o versículo 15. A reunião de oração vai continuar a partir do versículo 15, mas nós iremos até o versículo 15, uma reunião de oração. Vejam o versículo de número 4. Olhem sua Bíblia. O texto vai mostrar que os levitas, e aqui o texto cita diversos nomes de levitas, todos eles, ou pelo menos em sua maioria, nomes cujo significado exaltavam a Deus, mostravam singularidades do caráter de Deus. O texto fala que os levitas assumiram seu lugar e conduziram o povo neste momento de quebrantamento. Os levitas que eram separados para o culto, dentre eles os sacerdotes, os filhos de Arão, mas os levitas de forma geral, separados para o culto ao Senhor, eles se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. E eles começaram a orar. Eles começaram a buscar a Deus nessa reunião de oração. É claro, irmãos, que o que segue nos versículos que vem adiante não é a descrição da oração que eles fizeram, porque eles oraram por 3 horas. Foi uma longa reunião de oração. Aqui está um resumo, um extrato daquilo que eles disseram nessa reunião, daquilo que eles proclamaram, daquilo que foi o conteúdo da oração deste povo, buscando o Senhor. Então o texto diz que os levitas começaram, eles se colocaram de pé no estrado e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. E no versículo de número 5, os levitas então convocaram o povo a orar. Levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade em eternidade. Bendizei ao Senhor vosso Deus, que é Deus eterno. É Deus de eternidade a eternidade, de eternidade passada a eternidade futura. Um Deus que não tem começo e que não tem fim. Um Deus que vive antes de todas as eras. Causa de todas as coisas, não causado por ninguém. Um Deus autoexistente. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus eterno. E a gente começa aqui então tendo uma descrição já do caráter de Deus, uma descrição da essência de Deus. Deus é eterno em seu ser. Algo que nós não conseguimos explicar. Existente desde sempre. Ninguém nunca o criou, mas desde sempre Ele é o Deus eterno. O salmista, falando a respeito do Deus eterno, ora ao Senhor e diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração, antes que os montes nascessem, e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. E o salmista aqui, Moisés, então diz: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. O Deus que era, que é e que há de vir, o Deus eterno. Os levitas conclamaram, convocaram o povo a adorar o Deus eterno.
convocaram, conclamaram o povo a se prostrar, a orar ao Deus eterno. Esse Deus eterno, irmãos, também se revela de uma forma muito interessante quando diante de Moisés, e Moisés querendo entender quem era esse Deus, que se revelava a ele, querendo compreender um pouco mais desse Deus, Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. E esta expressão, eu sou o que sou, em hebraico, une passado, presente e futuro, e manifesta a natureza eterna e imutável de Deus. Quem és tu? Qual é o teu nome? O que é que eu vou falar quando o Senhor me enviar e eu estiver diante do seu povo no Egito? O que é que eu vou dizer? Diga, o eu sou me enviou. O eu sou, o Deus de seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Eu sou o que sou, o Deus eterno, passado, presente e futuro, unidos diante desse Deus, manifestando a sua eternidade e imutabilidade. E na oração, então, do povo ao Deus eterno, nós vemos outras importantes verdades destacadas, verdades acerca desse Deus. E uma primeira verdade que eu quero destacar a partir deste ponto, é a verdade que está no versículo 5, na parte B. O Deus eterno é insondável. Não se pode medir o seu entendimento. Não se pode esquadrinhar o Deus eterno. A gente não pode definir quem é Deus. O Deus eterno é insondável. Irmãos, veja a força da expressão. No versículo 5. Bendito seja o nome da tua glória. Bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bem-dizer e louvor. Pare para pensar nessa expressão. O nome da tua glória, da glória do Deus eterno, ultrapassa todo bem-dizer, todo louvor. Eles ficaram orando por muitas horas. Eles ficaram clamando por muito tempo. Ficassem clamando por toda a vida, eles não conseguiriam chegar perto da glória. Eles não conseguiriam definir, nem de longe, a glória do Deus eterno, porque a sua glória ultrapassa todo bem-dizer e louvor. O que é glória? O que é nome de glória? Glória é o conjunto dos atributos divinos, é o próprio ser de Deus. Quando nós falamos a respeito de glória de Deus, é aquilo que Ele é através da sua manifestação, quando se dá a conhecer, aquilo que Ele revela a nós, o nome da sua glória, conjunto dos atributos divinos, o que Deus é em sua essência. Não há palavras humanas capazes de expressar quem Deus é. Não há palavras humanas. Ele é insondável, inescrutável. Ultrapassa todo bem-dizer, todo louvor. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, deixando o texto em Neemias marcado, que você voltasse comigo para o texto que está em Juízes, no capítulo de número 13. Juízes, capítulo 13, a partir do versículo de número 17.
veja o que o texto das Escrituras diz. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor. Aqui uma teofania, uma manifestação da segunda pessoa da Trindade anterior à encarnação. O anjo do Senhor, com letra maiúscula, uma manifestação pré-encarnatória do Senhor Jesus Cristo. E o texto diz: perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra, te honremos. Respondeu-lhe o anjo do Senhor e disse: por que perguntas assim pelo meu nome? O que vem em seguida, irmãos? Que é maravilhoso. Por que me perguntas assim pelo meu nome? Que é maravilhoso. O meu nome ultrapassa todo bem-dizer e louvor. Você não é capaz de suportar o meu nome. Você não é capaz de suportar a minha glória. Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares, e os apresentou sobre uma rocha ao Senhor, e o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Sucedeu que, subindo para o céu a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela. O que vendo Manoá e sua mulher caíram com o rosto em terra. Dá para pensar aqui, irmãos, na situação? Você já deve ter visto em algum desenho, quando sai assim, tipo um espírito, né? Assim, um desenho infantil que a gente vê mesmo, e de repente vai aquele negócio voando assim. Mas aqui tinha um anjo que estava manifestando ali corporalmente diante de Manoá. Um anjo do Senhor. Manoá e sua esposa, pais daquele que viria a ser o juiz de Israel, Sansão. E eles tiveram a visão dessa glória e de repente eles perguntam qual que é o seu nome. E ele fala: meu nome é maravilhoso. E ali, quando a oferta foi apresentada, o anjo como que se desmaterializou e subiu ao céu, junto com a oferta que se queimava. Eles caíram com o rosto em terra e temeram morrer. Por que me perguntas? Pelo meu nome, que é maravilhoso, ultrapassa todo bem-dizer e louvor. Moisés, homem de Deus, que conheceu profundamente a intimidade do Senhor, no capítulo 33 de Êxodo, vivenciou algo tremendo. A partir do versículo 17, nós lemos o seguinte: disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Deus falando para Moisés: Moisés, eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Eu quero ver, Senhor, a tua glória. Bendito é o nome da tua glória, que ultrapassa todo bem-dizer e louvor. E Moisés então roga ao Senhor: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Eu vou fazer a minha bondade passar diante de ti, Moisés. Eu vou proclamar o meu nome diante de ti. Mas você não vai conhecer todo o meu nome, você não vai conhecer toda a minha glória, porque ultrapassa a capacidade humana de conhecimento, de comunicação, de definição. Farei passar a minha bondade diante de ti, te proclamarei o nome do Senhor, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porque homem nenhum verá minha face e viverá.
Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá, porque ultrapassa a condição humana de enxergar. Recentemente eu estive fazendo uma visita na policlínica a uma pessoa, e do lado dessa pessoa tinha um homem que estava sofrendo muito, porque ele havia trabalhado com solda durante o dia e não havia usado a proteção para os olhos. E os seus olhos foram queimados pela luz da solda. Uma luz que não chega nem perto da luz que irradia da glória de Deus. Bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bem-dizer e louvor. O Deus eterno é insondável. É insondável. O texto prossegue, irmãos, e vai nos mostrar que o Deus eterno é singular. No versículo de número 6, na parte inicial, o texto diz: só tu és Senhor. Só tu és Senhor. Não há outro. Não há outro que seja Senhor. Não há outro que tenha domínio, soberania, autoridade. Não há outro. Só tu és Senhor. Eu quero avançar, irmãos. O texto traz muitas informações. Quero partir para uma outra informação que é trazida pelo texto acerca do Deus eterno. O Deus eterno é criador e provedor. Veja no versículo 6 ainda: só tu és Senhor. A unicidade de Deus, a singularidade de Deus. Mas além da unicidade, da singularidade, o texto mostra que Ele é criador e provedor. Tu fizeste o céu dos céus. O céu que nós vemos, o céu dos céus que nós não vemos, a habitação divina, o lugar onde os anjos habitam. E todo o seu exército, nos céus, os astros, as estrelas, nos céus dos céus, os anjos. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles. E tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. O Deus criador e provedor. E isso é muita coisa, irmãos. É muita coisa. Deus, por exemplo, criou o mar e criou a baleia azul, o maior animal do mundo, que pode chegar a medir mais de 30 metros de comprimento e pesar mais de 170 toneladas. E a baleia azul adora o Senhor. O Deus que criou os animais que moram a milhares de quilômetros ou a milhares de metros de profundidade nas zonas abissais, marítimas. Animais que suportam pressão tão grande que esmagaria qualquer um de nós. E que para viver lá naquele lugar tem luz própria. Criados por Deus, e Deus está lá, suprindo e sustentando aqueles animais. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Para onde me ausentarei da tua presença? Para onde fugirei do teu espírito? É criador e provedor. Ele criou a terra e faz a terra orbitar em torno do sol, deslocando-se com velocidade próxima a 107 mil quilômetros por hora. Tenta imaginar essa velocidade. 107 mil quilômetros por hora. Quando a gente dirige um carro a 100 quilômetros por hora, a gente já percebe que a gente está rápido, não é? Quando a gente está num avião,
talvez um avião que voe bastante a 900 quilômetros por hora. Mas nós estamos nesse movimento, a Terra orbitando em torno do Sol, a uma velocidade tão grande. Estamos estáveis. Estamos estáveis. O Sol é 109 vezes maior que a Terra em diâmetro. 109 vezes maior que a Terra em diâmetro. Se pudéssemos enfileirar 109 planetas Terra, colocando um do lado do outro, 109 planetas Terra, eles caberiam dentro do Sol. Pegar os 109, colocar assim, eles caberiam dentro do diâmetro do Sol. E o Sol é apenas uma estrela de tamanho médio. O Deus eterno é adorado pela criação. O Deus eterno é adorado pela criação. Tuas obras te coroam, diz o cantor sacro. Com um halo de esplendor, astros, anjos, céus proclamam, hino eterno a ti, Senhor. A criação revela a grandeza do Criador. O Criador é maior do que a sua criação. O Deus eterno é criador e provedor. Além disso, o Deus eterno é salvador. Quando a gente vai para o versículo de número 8, o versículo de número 7, versículo 8, o texto vai falar sobre o Deus salvador, o Deus que de forma soberana salva o seu povo, o Deus que muda o nome daqueles a quem Ele chama, muda a história e soberanamente se relaciona com eles. Vejam só aqui o exemplo de Abraão. Tu és o Senhor, Deus que elegeste Abraão e o tiraste de Ur dos caldeus e lhe puseste o nome Abraão. Veja só a iniciativa divina. Tu elegeste, tu tiraste, tu puseste, achaste o seu coração fiel perante ti, e com ele fizeste aliança, para dares à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, amorreus, ferezeus, jebuseus, girgazeus, e cumpriste as tuas promessas, porquanto és justo. O Deus eterno é justo também. Ele promete e cumpre. A palavra empenhada dele é palavra cumprida, certa. O Deus eterno ouve a oração do seu povo, versículos 9 e 10. Viste a aflição dos nossos pais no Egito. O povo clamou ao Senhor. O povo buscou ao Senhor por causa da dura servidão. E Deus agiu em prol do povo. Viste a aflição dos nossos pais no Egito, e lhes ouviste o clamor junto ao Mar Vermelho. Diante do Mar Vermelho o povo mais uma vez clamou. E Deus libertou aquele povo, deu libertação diante de uma encruzilhada, de um beco sem saída. Para Deus não existe becos sem saída, não existe situações sem solução. Deus abriu o Mar Vermelho e o povo passou a pé enxuto. O Deus eterno ouve a oração do seu povo. O Deus eterno é o cuidador do seu povo, versículos 11 e 12. O texto nos diz o seguinte: dividiste o mar perante eles, de maneira que o atravessaram em seco. Lançaste os seus perseguidores nas profundezas como uma pedra nas águas impetuosas. Guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem e de noite por uma coluna de fogo, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. O Deus eterno é o cuidador do seu povo, é o Deus que conduz o seu povo, é o Deus que ilumina o caminho, é o Deus que dá a direção. Esse é o Deus eterno.
E diante da grandeza do Deus eterno, o povo estava quebrantado. O povo estava orando, a oração do povo tinha esse conteúdo. O povo estava declarando quem era Deus. E envergonhado por causa da sua própria limitação, do seu próprio pecado, como o texto em seguida vai dizer. Mas diante do Deus eterno, aquele povo estava inquieto. E precisava dizer quem era Deus, para que eles pudessem dizer quem eles eram também em seguida. Deus é o cuidador do seu povo. O Deus eterno ama o seu povo, por isso lhe deu sua palavra. A palavra é bênção para o povo do Deus eterno. A palavra, veja como o texto descreve a palavra no versículo 13. Desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles e lhes destes juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Olha como a palavra de Deus é descrita aqui. E Deus fez isso porque queria instruir o seu povo, guiar o seu povo, dirigir o seu povo. O Senhor desceu sobre o Sinai, o Senhor falou com eles, deu-lhes juízos retos, cumprindo os quais o homem viverá, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons para nos preservar, para cuidar do seu povo, para direcionar o seu povo no caminho da prosperidade em todos os sentidos. Não cesses de falar deste livro da lei antes, medita nele dia e noite, para teres cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Deus diz em outro lugar para Josué: o Deus eterno ama o seu povo, por isso lhe deu sua palavra. O Deus eterno ama o seu povo, por isso lhe deu o sábado. Versículo de número 14. O teu santo sábado lhes fizeste conhecer. Preceitos, estatutos e lei, por intermédio de Moisés teu servo, lhes mandaste. Porque ama o seu povo, Deus eterno lhe deu o sábado. O sábado para que o povo parasse e se voltasse para o Deus eterno e não se esquecesse da fonte da sua vida. E não se esquecesse do alimento que o mantinha de pé, que era o próprio ser de Deus. Deus deu o sábado como bênção para o homem. O dia onde o homem deveria parar as outras obras e se voltar para Deus. Ajustar o foco, como temos dito e repetido. O valor de um dia em 7 consagrado ao Senhor. Nós precisamos do sábado. Nós precisamos de um dia em 7 para dedicar ao Senhor, colocar a nossa vida diante dEle, estabelecer mais uma vez nossas prioridades, planejar a nossa semana, para que a gente possa viver os outros dias para a glória do Deus eterno. O Deus eterno ama o seu povo, por isso lhe supre e promete uma habitação. Lhe supre e promete uma habitação. O versículo final, o versículo de número 15. Pão dos céus lhes deste na sua fome. Pão dos céus. E água da rocha lhes fizeste brotar na sua sede. E lhes dissesse que entrassem para possuírem a terra, que com mão levantada lhes juraste dar. Pão do céu. Pão do céu. Lhes deste na fome, água da rocha na sede, e lhes prometeu uma terra. E eles estavam, mais uma vez, naquela terra. Haviam voltado do exílio. Mais uma vez estavam naquela terra.
e provando que o Deus eterno cumpre suas promessas. O Deus eterno ama o seu povo, por isso lhe supre e promete uma habitação. Irmãos, e aqui nós paramos então na oração do povo. A oração prossegue até o final do capítulo, até o versículo de número 37. O texto vai nos mostrar, é um extrato, como eu disse, um resumo da oração daquele povo naquele tempo de quebrantamento. Naquele tempo onde o povo havia sido tão apresentado à palavra, o povo estava tocado pela palavra. O povo estava tão tocado que não conseguia se conter. E ali orando e adorando o Senhor, e clamando perdão, e clamando graça, e reconhecendo a grandeza de Deus, um verdadeiro avivamento estava acontecendo naquele momento, no meio do povo de Deus, algo que só Deus pode causar. E assim o povo estava se consagrando ao Senhor. Irmãos, a oração que eu faço, a oração que nós como igreja devemos fazer, é que Deus age em nós, nos levando a um avivamento assim. Um avivamento que traga profundo arrependimento. Um avivamento que nos faça ter uma visão do Deus eterno. Um avivamento que nos faça olhar para o quão glorioso Ele é e temermos a Deus profundamente. Um Deus cujo nome excede todo bendizer e louvor. Ultrapassa. Um Deus cujo nome é maravilhoso, mas que nos ama e nos chama para ser seu povo. E muda o nosso nome, e nos faz andar com Ele, e nos supre na nossa fome, nos supre na nossa sede, nos promete uma habitação eterna. Um Deus que nos dá a sua igreja, o seu sábado, para sempre nos chamar para si, para sempre ajustar a nossa visão. Um Deus que ouve a nossa oração, um Deus que é o nosso Salvador, insondável, invisível, mas real. Que oremos e busquemos esse Deus, que nos deixemos tratar pela palavra, como aquele povo foi tratado no mês 7, desde o primeiro dia. E aquele povo com desejo de conhecer a Deus, se voltou para a palavra, buscou conhecimento no sacerdote e escriba Esdras. E ali Deus foi transformando, Deus foi mudando, pecados foram sendo abandonados, vocês são meu povo, eu sou santo, santificai-vos porque eu sou santo. Que Deus age em nós, nos levando a um verdadeiro avivamento que nos faça mudar de vida em tudo aquilo que for necessário, e nos faça reconhecer sua grandeza, e nos prostrar em reverente adoração diante dEle. O Deus eterno, no Novo Testamento, como nós já ressaltamos no início do culto, se tornou carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58, em uma conversa, disse algo que foi quase que motivo de ele ser apedrejado. Respondendo aos judeus, o Senhor Jesus Cristo disse: antes que Abraão existisse, eu sou. E ele usou a expressão usada por Deus para se revelar a Moisés: eu sou o que sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. O Deus eterno se tornou um de nós, por nos amar e para nos resgatar
e para que nós pudéssemos ter verdadeira comunhão com Ele. Tem um cântico que nós cantamos, e eu quero encerrar citando este cântico. Um cântico antigo, mas que fala essa verdade. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor. Só Tu és Senhor. Só Tu és Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mas apesar desta glória que tens, e que glória, o nome da Tua glória ultrapassa todo bem-dizer e louvor. O nome da Tua glória ultrapassa todo bem-dizer e louvor. Apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E este amor tão grande, eleva-me, amarra-me a Ti. Que o amor de Deus nos constranja a amá-lo como Ele merece ser amado e a adorá-lo como Deus eterno que Ele é. Vamos falar com o nosso Deus em oração. Senhor, este momento na história do Seu povo foi um momento tão especial. Um momento quando o povo se reuniu como um só homem, onde houve um quebrantamento coletivo. O povo colocou pano de saco sobre si, terra sobre a cabeça, e se contristou. Momento em que o povo foi conclamado, foi convocado a confessar e a adorar. E ali o povo confessou, e ali o povo adorou. E na adoração o povo ressaltou características tão marcantes do Senhor, o Deus eterno. Ó Deus, que o Senhor nos dê uma visão da Sua glória, Pai. Nos ajude dia após dia a ver a grandeza do Senhor, naquilo que nós podemos suportar, naquilo que dá para ser revelado a nós. Manifesta-se a nós, Senhor. Que possamos, ó Deus, conhecer até onde temos capacidade o Seu nome. Que possamos descansar no Seu cuidado. O Senhor é tão grande, é tão grande. Como diz o texto de Isaías 40, que lemos no início do culto, por que é que o meu povo diz, o meu direito passa despercebido do meu Deus? O meu Deus está distraído, não está percebendo o que eu estou passando. Senhor, o Senhor controla o fundo do oceano. O Senhor controla o alto da montanha. Ó Deus, o Senhor controla cada detalhe da nossa vida. O Senhor Jesus Cristo disse, quanto a vós, até os fios de cabelos todos da vossa cabeça são contados. Ajuda-nos a descansar, ó Pai, no Senhor, a aliviar o nosso coração dos pesos, das sobrecargas, das ansiedades da vida. O Senhor, o Deus eterno, é o nosso cuidador,
é o nosso provedor, é o nosso sustentador, é o Deus que sustenta no universo os astros. Senhor, louvado seja o Senhor por sua grandeza, pelo nome da tua glória, que ultrapassa todo bem-dizer e louvor. Louvado seja o Senhor, Deus eterno, o Deus de toda a criação, o Deus que elege, escolhe e chama um povo para si, o separa, o santifica, lhe concede tua palavra por amor, para orientá-lo, dá a ele o seu sábado, para que esse povo se reúna, se consagre, se congregue, para junto a Deus buscar a sua face, buscar direção, cultuar o teu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus eterno. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. O teu nome é maravilhoso. E nós queremos viver, ó Deus, em temor e tremor diante da tua grandeza. Cada dia da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Irmãos, ide em paz. E que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que é desde os tempos eternos, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão, a presença, a direção, o conforto do Espírito Santo repousem sobre vós e sobre todo o povo do Deus eterno, espalhado por toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém.